Aí o Senhor começa a falar com aquela mulher que não consegue entender como é que Ele pode oferecer algo para ela, se Ele mesmo está com sede e não tem água, não tem um vaso para tirar água do poço. Só que o meu Jesus estava falando de coisas espirituais. E entenda uma coisa, tem gente que não consegue entender a tua palavra, a tua pregação, porque só entende, só consegue discernir do Espírito quem é espiritual. E essa mulher já não adorava há muito tempo, ela estava tão fria espiritualmente, tão carne espiritualmente, que ela precisava de um tempo mais para começar a entender do que é que Jesus está falando. Às vezes você tem falado assim, mas eu tenho pregado na minha casa, mas eu tenho pregado para os meus. E tem gente que parece que entra no ouvido e sai por outro, mas eu vim dizer, você está semeando no coração de alguém, porque há um tempo certo, determinado, Deus vai trabalhar em cima daquela palavra que foi lançada. Tem gente que ainda não entendeu, mas vai entender no tempo certo de Deus. O Senhor não estava falando de água, das coisas terrenas, mas o Senhor estava falando de coisas espirituais. Quando o Senhor olha para aquela mulher e disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha sede e não venha tirá-la daqui. E Jesus diz: vai, chama teu marido e vem cá. Mas ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí o Senhor disse bem, porque esse que você tem não é seu, e nem os outros que você tivera, nem esses outros 5 maridos que você tivera. Foi quando ela olhou para Jesus e disse: agora eu sei que tu és profeta, porque o Senhor discerniu, o Senhor revelou aquilo que só ela sabia. Tem gente que é incrédulo demais, tem gente que não consegue receber a palavra, mas o Senhor tem a forma dele trabalhar. É por isso que nós temos que ser pessoas de oração, de intimidade com Deus. Porque tem lugar que você pode até entrar, mas se não tiver discernimento, o inimigo gera confusão na tua mente. Tem lugares que você quer lançar a palavra em tua volta, na tua casa, aí o inimigo levanta pessoas para questionar, te zombar. Aí se você não tiver discernimento, você sai confundido. Nós precisamos ser um povo de oração, um povo que tem visão espiritual, que tem discernimento espiritual. Olha só o que aquela mulher está dizendo para Jesus. Quando ela vê que é profeta, ela está dizendo: Senhor, mas deixa eu te falar um negócio. Onde é mesmo que os judeus podem adorar, que os samaritanos podem adorar? Ela quer entender por que é que ela não pode adorar. Você está entendendo que o que afastou ela da presença do Senhor, que o que afastou ela da adoração, foi por causa da palavra de alguém? Foi por causa do impedimento de alguém? Quantas pessoas têm se afastado da presença do Senhor? Porque foram criticados, porque foram afastados, porque foram rejeitados, ignorados. Quantas pessoas deixaram Jesus por causa do homem? Aí eu vou dizer uma coisa: você precisa ser espiritual para poder entender, ter discernimento, a forma que Deus tem trabalhado naquele lugar. Deus te envia a famílias, Deus te envia a cidades onde o evangelho não tem entrado, e você precisa ter discernimento no mundo espiritual, para até saber que forma falar, para até saber que forma pregar. Tem gente que quer desistir da família, tem gente que quer desistir das pessoas que Deus tem colocado no seu coração, para que você seja bênção, porque há um impedimento que você não entendeu. E se você olhar para o homem, você fala assim: não, eu vou largar de mão. Está falando que deixou de ir na igreja só porque fulano falou isso? Eu vou deixar de orar pela vida do meu esposo, eu vou deixar de mexer com a vida do meu filho, porque é complicado demais. Só que o Senhor tem discernimento, e Ele está dizendo assim: olha, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para o adorá-lo.